Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Normalmente, na última segunda-feira de cada mês, a gente faz o vídeo da nossa carteira do YouTube, mas nesse mês aí, como a gente vai ter uma premência ali, um probleminha na última semana, estou antecipando para a penúltima segunda-feira o nosso vídeo da carteira do YouTube. E vale sempre a pena falar que essa carteira do YouTube não tem o foco em recomendação de ativos, né? Ele tem o foco de mostrar como é importante você ter uma boa gestão, uma boa alocação estrutural entre as diversas classes de ativos, em manter o percentual entre ações, fundos imobiliários, internacional e renda fixa. Tá? Vale a pena sempre dizer que essa é uma carteira que começou em novembro de 2016 com um valor de R$ 100.000. Ela recebe aportes de R$ 2.000 todos os meses e hoje, mesmo após essas quedas aí na bolsa, ela encerrou aqui, ó, esse mês com R$ 662.000, um aumento aí de patrimônio de 6 vezes nesses 8 anos aí, sendo 357 mil de rendimentos, 305 mil de aporte. A gente vai dar uma olhada em tudo isso logo depois da vinheta. Enquanto isso, curta o vídeo, comenta lá embaixo e aí a gente já vai começar. Bom, esse vídeo aqui ele sempre funciona da seguinte forma: a gente primeiro fala o que aconteceu de novo em relação aos ativos da carteira e depois a gente mostra a planilha em si. A planilha ela está disponível para quem assina os planos, dicações ou renda total. Tá? E se você quiser saber mais sobre os nossos planos, vai estar aqui no link da descrição. Inclusive agora a gente está em Black October, cada semana tem um produto novo, vale a pena conferir esses produtos também. A grande questão é que, como a gente fez o último vídeo há 20 dias atrás e não saiu resultados de empresas, a gente não tem muitas novidades para falar. Talvez ali na Vale teve a mudança do CEO, mas nada muito maior do que isso. Então, a gente vai passar direto aqui para nossa planilha, né? E essa planilha aqui que a gente fala que vocês têm acesso se vocês forem assinantes lá dentro, tá? O que eu acho que vale a pena a gente citar aqui nessa planilha? Vale a pena a gente falar que a gente tem um percentual que a gente pretende colocar em cada classe de ativo, e esse percentual é o principal desse vídeo de hoje, né? O que acontece? Você vê que a gente tinha um percentual de 56% em ações, né? Era 21% em FIIs, 16% em renda fixa, 7% internacional. Se vocês olharem, a bolsa bateu a máxima ali em agosto, né, 137 mil pontos. O que a gente fez? A gente não deixou de comprar a bolsa, mas a gente baixou o percentual para 54%. 21% FIIs, 17% renda fixa e 8% internacional. O que a gente vai estar fazendo nesse momento agora? Né? Nesse momento agora, que a gente tinha aumentado lá atrás, renda fixa e internacional, a gente viu que ações começaram a cair. Então a gente já passa de 54 para 55 e vamos reduzir aqui a renda fixa nesse momento. Vamos manter os 8% no internacional. Então, quando a gente olha aqui os preços das ações, a gente vê que muitas delas apresentaram queda. Olha só, Itaúsa do nosso último vídeo caiu de R$10,91 para R$10,49. Vale foi uma exceção que subiu, mas Ser Educacional caiu, Direcional caiu, Alupar caiu, Klabin caiu aqui uns 5%. Petrobras foi outra exceção aqui, Randon caiu aí uns 2%. Banco do Brasil caiu 2 a 3% também. Então você vê que tirando Vale e Petrobras aqui, todo o resto caiu. Lembrando que eu não estou querendo recomendar essas ações. O que importa para a gente é que, já que muitas caíram aqui, a gente perdeu o valor, vamos aproveitar e aportar em ações, mesmo sem fazer análise se essas são ações boas, se não são e etc. Tá? Então, o aporte vai acabar vindo, tanto que a gente sobe de 53,64 para 54,71, deixando próximo aqui. Né? E fundos imobiliários, que a gente não fez aporte nem nada, 21 para 20,
Internacional vai cair de 8,12 para 8,04, porque a gente teve uma alta aqui forte do QQQ e uma alta forte do dólar. Então, vocês vão ver que a gente vai vender um pouco de internacional, assim como a renda fixa, a gente vai vender um pouco de renda fixa também. Então, se vocês olharem aqui, olha só, o QQQ, que mesmo tendo subido, a gente caiu de 29 mil para 27 mil. E o Tesouro Selic caindo de 39 para 33. Isso aqui já mostra um pouquinho das nossas operações de compra e venda. A gente vendeu aqui QQQ, o Internacional, e a gente vendeu o Tesouro Selic aqui. A soma dessas duas vendas deu um pouco mais de 9 mil reais. E o que a gente comprou? Vale, Klabin, Alupar e Petrobras. Chega a ser estranho a gente ter comprado 4 ações, 2 das que subiram e não das que caíram. Por quê? Porque a gente tem uma forma de investimento muito clara, né? A gente tenta manter todas as ações mais ou menos com o mesmo valor. E essas ações eram as que estavam abaixo do valor, né? Então eram as que estavam mais defasadas. Então hoje a gente tem aqui Itaúsa com 43 mil, Vale agora com 43.100 depois desse aporte. A Ser Educacional 13 mil, a gente já vai tratar sobre Ser Educacional. Direcional 46 mil, que a gente não fez aporte. A Alupar 43.900 depois de receber um aporte bom, ela estava com 40. Klabin, depois de receber um aporte bom, 44.100, estava com 40 também. Petrobras 44.900, depois de receber um aporte legal também estava com 41. Randon 41 e Banco do Brasil 42. Então, quer dizer, os próximos aportes aqui, e eu já vou voltar a falar de Ser Educacional, tá? Que tem 13 mil. Teria que ser, no próximo, né, resultado, se tiver igual, seria Randon e seria Banco do Brasil. Se ainda sobrasse para mais, seria Itaúsa e seria Vale de novo, por exemplo. Por quê? Porque a gente quer manter todos mais ou menos no mesmo percentual, já que a gente não está trabalhando aqui com análise. E aí aqui eu aproveito para fazer um adendo. Esse vídeo nosso aqui é um vídeo educacional. O que significa um vídeo educacional? Significa um vídeo que a gente não traz recomendação. Só que eu sou analista. Dentro do Dica de hoje, a gente tem mais outros 6 analistas aqui dentro. Então, somos 7 analistas. E, além disso, a gente tem todo um trabalho por trás também de pessoas que estão nas edições de vídeo, na diagramação e formatação dos relatórios, na revisão, no marketing, etc. Então, nós temos aqui, até chegando a próxima 40 pessoas trabalhando para levar você a melhor informação. Então, nos nossos planos de assinatura que estão aqui na descrição do vídeo, a gente sim faz recomendações, que aí sim a gente tem um viés de recomendação, um viés de analista e não um viés de professor e educacional, como a gente mostra nesse vídeo de hoje. Tá? Então, depois desse adendo que a gente coloca aqui, o que eu quero aproveitar e trazer para vocês aqui? Eu quero aproveitar para trazer para vocês que nesse mês aqui, a gente teve um Ibovespa caindo de 132 mil para 130 mil pontos, jogando mais ainda para baixo aquela queda inicial. Foi uma queda de 1,61%. Nossa carteira aqui caiu 1,53%, mais ou menos em linha. Somando os aportes, aí caiu 1,16%. As operações de compra e venda a gente já mostrou como é que elas foram feitas. E os dividendos, não teve nenhum dividendo novo aqui. E como eu estou gravando antes, o que eu estou fazendo? Eu estou botando o dividendo do ALZR de 0,75, que é mais ou menos o que ele pagou no mês passado. Se porventura, foi 0,74571, se porventura vier um número maior ou menor, a gente vai ajustar para o próximo mês aqui, tá? Então, a gente teve de rendimentos pagos o seguinte nesse determinado mês aqui. A gente teve Itaúsa, que pagou aquele dividendo trimestral dela, R$ 82. A gente teve a Alupar aqui, R$ 252 também, um dividendo trimestral. E a gente teve Banco do Brasil, que pagou no final de setembro, já depois do 25 de setembro aqui, um dos dividendos que ela paga também. Então, em ações, a gente teve um dividendo muito baixo, de R$ 587. Como não tem também dividendos na renda fixa, a gente tinha aqui em fundos imobiliários, né, os dividendos aqui que até subiram mais ainda, ó, foi para 1.286, é um novo recorde de fundos imobiliários, tirando um mês lá atrás que teve
teve um extra, né, ali de venda de imóvel do ALZR, mas tirando esse mês aqui, que difícil, que a gente vai demorar para chegar, mas algum momento vai chegar, a gente vê que é um recorde aqui se a gente pensar números recorrentes. Então, eu sempre gosto muito de investir em fundos imobiliários porque ele dá essa segurança, ele dá essa previsibilidade. Agora eu tenho já mais ou menos uns R$ 1.200, R$ 1.250 todos os meses aqui nessa carteira que vai vir de fundos imobiliários e com muita previsibilidade. Tá? O de ações você vê que já é mais imprevisível. Né? Teve um ano lá em 2022 que a Vale distribuiu muito, a Petrobras distribuiu muito. Até eu ter de novo um mês de 9 mil vai demorar. Né? Mas, de qualquer forma aqui, o que vale a pena a gente mostrar? Quando a gente soma os últimos 12 meses, a gente percebe que já está chegando na máxima aqui histórica dessa carteira. Né? Se a máxima histórica da carteira foi mais ou menos naquela época, quando teve aquele 9 mil, você vê que hoje o resultado é muito mais bem distribuído. Né? Em breve a gente vai estar passando desse 45 mil, com certeza. Tá? Hoje é uma carteira que, somando tudo, mesmo tendo ali um Tesouro Selic que não paga dividendo e etc., é uma carteira que tem 6,7% de yield, mesmo sabendo que tem ativos que não pagam dividendos aqui. Tá? E, por fim, aqui vale a pena a gente mostrar esse gráfico aqui, que é aquele gráfico que a gente gosta bastante de mostrar. Por quê? Porque a gente tem um objetivo de ter 7 meses nesse ano acima de R$ 4.000. Né? Então, a gente já teve aqui o quê? Janeiro a gente teve acima de 4 mil. Bom, março aqui foi até acima de 6. Aí aqui maio foi quase. Aí junho a gente teve mais de 4. Julho a gente teve mais de 4, setembro a gente teve mais de 4, então já tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora a gente espera que novembro e dezembro a gente consiga. São meses que costumam ter dividendos de Petrobras, são meses que costumam ter dividendos da própria Klabin, talvez a gente veja, do Banco do Brasil deve ter nos 2 meses, da própria Vale pode ter ali em dezembro. Então a gente acredita que pode ter aqui um bom retorno nos últimos 2 meses. Mesmo que a gente faça 6 meses acima de 4 mil, já é melhor do que no ano passado, por exemplo. Né? Por quê? Porque no ano passado a gente teve o quê? Janeiro conseguiu aqui, ó, 1, aí depois só foi conseguir em maio 2, aí depois a gente foi conseguir aqui mais ou menos em agosto 3, e depois aqui já é janeiro de 2024. Então você vê, mesmo que a gente só consiga um dos dois, a gente já está subindo de 3 meses acima de 4 mil para 6 meses acima de 4 mil, isso numa diferença de 1 ano. Então, esse é um grande ponto aqui que eu acho que é interessante da gente sempre tratar, né? Da gente ver uma quantidade maior. E para o ano que vem, vamos tentar ali uns 9 meses acima de 4 mil, porque a carteira vai crescendo ao longo do tempo. Tá? É claro que os aportes eles vão ficando cada vez menores em relação ao total, mas mesmo assim eles acabam ajudando. Bom, a gente ao longo desses quase 8 anos de carteira, a gente já recebeu aqui R$ 174 mil de dividendos, tá? A gente já teve aqui no total 305 mil de aportes, tá? Então, se você somar 305 mil mais 174 mil, vai dar alguma coisa em torno de 480 mil. Só que a carteira está em 662 mil. E isso aqui, ó, é para mostrar para vocês que quando você investe direito, quando você investe bem, quando você investe dentro de uma alocação estrutural, você ganha dinheiro com a Bolsa de Valores. Tá? Inclusive, se eu olhar aqui para o passado, olha só, a gente teve aqui 130 mil pontos, a carteira está em 662 mil. Né? Se eu voltar aqui para quando deu 130 mil pontos, ó, em fevereiro de 2024, você vai ver que ela estava em 625 mil pontos. Alguns vão dizer assim, mas foi por causa dos aportes. Não foi por causa dos aportes. Os aportes eram 287, passaram para 305 mil. Ó, 338 mil eram os rendimentos, somando valorização mais dividendo recebido.
agora é 357 mil. Então, já é 19 mil reais a mais, além dos aportes. Você vê que os aportes subiram 18 e a rendimento subiu 19, sendo o Ibovespa ficando parado, de 130 mil para 130 mil. Então, esse é o tipo de investimento que eu gosto que vocês aprendam. Né? Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Né? Aqui a gente tem os aportes. Você vê que essa distância aqui do total geral, ela vai aumentando mês após mês. E mesmo que caia um pouquinho, não tem problema nenhum. Né? Você vê que de julho para cá, a gente ficou parado aqui no total, 661 mil para 662 mil. A renda fixa subiu de 104 para 108. O internacional subiu de 50 para 53. Né? O FIIs subiu ficou em 138 mil, que é a parte que está caindo. Né? E ações aqui caiu de 368 para 362, mas a gente está conseguindo, com os aportes, se manter nessa faixa aqui de 360. Essa faixa aqui é muito importante da gente se manter. Então, esses são alguns pontos que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês. E esse é o racional que a gente usa para fazer todas as análises e para mostrar para você como você deveria investir. Essa é a forma que a gente conhece, é a forma que você vai evitar perder dinheiro na bolsa, que é a primeira regra que todo investidor deveria ter. Por quê? Porque o que eu quero, no final das contas, é que você não coloque o teu futuro em risco. E eu acho que isso faz muito sentido, principalmente para as pessoas que já tentaram investir, já perderam algumas vezes e que já têm aí 2, 3, 4 anos de mercado. Tá? E então, eu sempre pergunto assim, por que você vai esperar ter 4 anos de mercado, perder algumas vezes para entender que esse é o melhor método? Né? Então, se você quiser aproveitar, a gente tem as nossas assinaturas aqui no link da descrição. A gente está em Black October e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte, comenta lá embaixo, compartilha com os amigos, que é importante para a gente, bota nos teus grupos de WhatsApp e não deixa de se inscrever no canal também. Abraços, tchau, tchau, pessoal.